Olá! Nesta aula de Direito Constitucional nós vamos trabalhar um assunto simples, um assunto pequeno, mas um assunto que às vezes vocês ficam um pouco hesitantes, não é? Em trabalhar. Qual é o assunto de hoje? A aplicabilidade das normas constitucionais, aquela classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, o comando da Constituição manda que todas as normas do artigo 5º e fora dele, tá, que falem de direitos e garantias fundamentais, sejam aplicadas, tenham aplicação imediata. A questão é que o inciso, a linha, o parágrafo da Constituição, ele em si, pode ser que ele consiga gerar efeitos jurídicos concretos, desde o início da sua vigência, e aí atenda ao comando da Constituição, aplicação imediata, ou pode ser que aquele inciso, aquela linha, aquele parágrafo da Constituição, ele não consiga sozinho gerar efeitos jurídicos concretos. Aí ele precise de uma norma regulamentadora para poder gerar efeitos jurídicos concretos. Tá entendendo o raciocínio? Então, é a partir dessa análise de cada dispositivo da Constituição, e é claro que nessa aula eu não vou analisar todos os dispositivos da Constituição, eu vou falar do conceito da classificação e usar exemplo, tá? Então, a gente vai classificar cada dispositivo. A ideia dessa aula é você saber o conceito dessa classificação para você ser capaz de analisar os dispositivos que são apresentados na prova, ok? Então, a ideia é você olhar aquele inciso da Constituição, aquela linha da Constituição e olhar assim, esse dispositivo, ele é capaz de, sozinho, desde o início da Constituição, desde o início da vigência da Constituição, ele é capaz de, sozinho, gerar efeitos jurídicos concretos. Ele não precisa de nenhuma norma regulamentadora para complementá-lo e para poder colocar ele em prática, para poder as pessoas colocarem ele em prática, para poder as pessoas exercerem esse direito. Não, esse outro aqui não. Ele depende de uma norma regulamentadora, porque só isso aqui escrito não é suficiente, entendeu? Então, é essa noção que você tem que ter. Karina, eu vou ter que virar com essa aula um expert em todos os dispositivos? Não. Até porque tem dispositivos na Constituição discutíveis que só o Supremo se manifestando é que a gente vai dizer se é ou não. A aplicabilidade plena, certo? Contida ou limitada. Mas existe um grande volume de dispositivos que a gente tem que saber sim, certo? Que você tem que saber analisar sim, porque isso cai em prova. E tem uns que caem muito, tá? Outra questão que eu quero que você entenda é que todo dispositivo constitucional, ele tem algum efeito, ele gera algum efeito, ele tem algum efeito jurídico. Por isso que quando eu classifico, certo, as normas constitucionais quanto à aplicabilidade, eu sempre digo efeito jurídico concreto, tá? Não é um efeito jurídico, é um efeito jurídico concreto. Porque quando a gente diz assim, olha, vou logo começar antes até de classificar. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá lá no artigo 5º, tá? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que você analisa junto comigo? Imaginemos nós aqui, no dia 5 de outubro de 88, quando a Constituição foi promulgada, a gente folheando um exemplar da Constituição. Lá, Ulisses Guimarães acabou de discursar, e a gente folheia lá a Constituição, e a gente vê lá no artigo 5º, um inciso, dizendo assim: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Está lá escrito, ok? O que você entende lendo isso? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Que a Constituição, vamos ver se você concorda comigo, a Constituição escrevendo aquilo ali, Ulisses Guimarães e Companhia Limitada escrevendo aquilo ali, o constituinte, o poder constituinte originário, disse que o Estado tem que proteger o direito do consumidor, tem que promover a defesa do consumidor. E para isso, o Estado, o Congresso Nacional, então, tem que fazer uma lei para proteger o consumidor. Você não consegue interpretar isso na leitura? Eu vou ler de novo. O Estado, estou lendo mentalmente, tá? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Não é isso que a gente entende? Que o Estado tem que promover a defesa do consumidor, ele tem que fazer uma lei para isso, não é?
Ok. O Código de Defesa do Consumidor só veio em 1990, setembro de 90. Não lembro exatamente a data, acho que 17 de setembro de 1990. Mas enfim, ele só veio nos anos 90. Então, 5 de outubro de 88, aquele dispositivo ele já tinha um efeito jurídico de dar a ordem para o Estado, para que o Estado se programasse. Inclusive, isso aí é um tipo de classificação, que é norma constitucional programática. Qual é a norma constitucional? Não está nem aqui porque não é assunto dessa aula, tá? É um outro tipo de classificação, mas a norma programática, a norma constitucional programática, é toda a norma constitucional que ela é direcionada para o poder público, para o Estado. Ela não é direcionada para mim. Não sou eu que tenho que fazer, não é você que tem que fazer o Código de Defesa do Consumidor, é o Estado, ok? Então, essa norma constitucional que eu estou analisando aqui, antes de abrir o material para você, é uma norma que ela traz um efeito jurídico, de dar um comando para o Estado se programar e fazer a proteção do consumidor, inclusive fazendo uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, algum efeito jurídico, essa norma traz. Efeito social, essa norma traz, esse inciso traz, né? Efeito político, ela traz, mas efeito jurídico concreto, ainda não. Por quê? Porque está faltando a norma regulamentadora para eu poder dizer o que é bem durável, o que é bem não durável, se, por exemplo, o consumidor é hipossuficiente, se o ônus da prova vai ser invertido em favor do hipossuficiente. São termos que eu estou falando aqui que estão no Código de Defesa do Consumidor, mas eu só consigo falar isso porque o Código de Defesa do Consumidor já existe, porque só com aquele dispositivo do artigo 5º não é suficiente, ok? Então eu quero que você entenda isso antes da gente começar. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição diz que todas as normas que definem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Se tem aplicação imediata, era para todo mundo gerar efeitos jurídicos concretos desde o início. Só que não é assim que acontece na prática. Na prática, tem dispositivos ali na Constituição que por si só já conseguem gerar efeitos jurídicos concretos. Outros dependem de regulamentação, entendeu? E é nesse tema que a gente vai classificar, certo? Que a gente vai analisar a classificação, tá bom? Então vamos para a tela, que eu acho que agora acho que eu já até falei demais, acho que agora dá para a gente trabalhar. E o outro ponto é a questão vou até voltar aqui, é a questão de que as normas geram algum efeito, tá? Mas o que a gente quer saber é se ela gera efeito jurídico concreto, para a gente enquadrar na classificação, plena, contida e limitada, tá? Então vamos aqui para a tela, eu já começo falando assim, olha. Ao tratarmos da eficácia das normas, devemos levar em consideração a existência, cadê minha canetinha? A existência da eficácia social e da eficácia jurídica. Segundo Pedro Lenza, como regra geral, todas as normas constitucionais apresentam eficácia jurídica e algumas apresentam eficácia jurídica e social, tá? Porque, no mínimo, se está escrito ali, gente, tem que ter algum efeito, tem que ter alguma eficácia. Mas a questão é se ela tem eficácia jurídica concreta, ok? Olha, quanto à eficácia jurídica, as normas podem ser classificadas como norma de eficácia plena, contida ou limitada, tá? E aí quando eu faço a classificação, eu uso a expressão efeitos jurídicos concretos, olha só. Normas constitucionais de eficácia plena, é a primeira que a gente vai trabalhar, tá? São aquelas normas da Constituição. Quando eu digo norma, é um inciso, é uma linha, é um parágrafo, é o caput do artigo, é um pedacinho qualquer, tá? Da Constituição. Então, vamos lá. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas normas da Constituição que, por si só e desde o início da vigência da Constituição, são capazes de gerar seus efeitos jurídicos concretos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional. Vou colocar um exemplo aqui de caneta. Nenhum deles eu deixei o exemplo anotado. Vou colocar de caneta. Artigo 5º, inciso 11. É aquele que diz que a casa é asilo inviolável. Olha para mim. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Me diga uma coisa, eu sei que você não pode me dizer pessoalmente porque você
a gente está num canal de comunicação onde a aula é gravada e é apresentada para você, tá? Então, você pode depois me procurar nas minhas redes sociais e me responder, tá? No finalzinho dessa aula tem os endereços das minhas redes sociais. Mas me responda mentalmente, pelo menos, tá? Será que esse inciso, vou reler esse inciso mentalmente para você, tá? Será que esse inciso, ele consegue gerar efeitos jurídicos concretos? Ou ele precisa de norma regulamentadora para gerar efeitos jurídicos? Olha só, vou ler de novo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Gente, este dispositivo, artigo 5º, inciso 11, ele é o exemplo clássico de norma constitucional de eficácia plena. Ele, por si só, desde o primeiro dia da Constituição, ele já gera efeitos jurídicos concretos. Ele não precisa de nenhuma norma regulamentadora para gerar efeitos jurídicos concretos. Ok? Vou já te colocar um outro exemplo, que aí a gente vai fazer essa comparação, tá? Beleza aqui? Então, norma de eficácia plena. Vamos para a tela. Norma de eficácia contida. Normas constitucionais de eficácia contida ou restringível, tá? Pode vir na prova também restringível, são aquelas que desde o início da vigência da Constituição, elas são capazes de gerar seus efeitos jurídicos concretos, se comportando como se fossem norma de eficácia plena. Contudo, a qualquer momento, norma infraconstitucional poderá restringir seus efeitos jurídicos. Por isso que ela é chamada de norma constitucional de eficácia restringível, tá? A restrição por norma infraconstitucional só ocorre por expressa autorização da norma constitucional. E enquanto não materializada, a norma redutora, restritiva, a norma que está lá, né, terá eficácia plena. Ela é contida porque a Constituição fez a previsão, mas ela se comporta como norma de eficácia plena até que a norma regulamentadora venha restringir. Vou te dar o exemplo clássico, isso cai muito em prova, vou colocar aqui na tela, tá? Artigo 5º, inciso 13, ok? Isso aqui é uma vírgula, tá? Uma tentativa de vírgula aqui. Vamos lá. Olha para mim. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A Constituição disse que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas ela autorizou expressamente que a norma infraconstitucional possa restringir o exercício profissional. Ela disse, atendidas, é livre a profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Enquanto não vem lei regulamentando a profissão A se comporta, o dispositivo sobre a profissão se comporta em relação àquela profissão A como se fosse uma norma plena, mas não é plena, porque a Constituição autorizou que a qualquer momento o Congresso faça uma lei regulamentando aquela profissão e possa restringi-la. Um exemplo clássico é a prova da OAB. A prova da OAB, ela não existe desde a origem da profissão de advogado, ok? Eu fiz prova da OAB. Inclusive, as turmas da minha época, na minha época que eu me formei, foram as primeiras turmas, né? Não foi a primeiríssima, mas foi a primeira leva, era super polêmico, né? Mas eu tenho amigas advogadas que se formaram bem antes de mim e que não fizeram a prova. Essas amigas não são nem menos, esses amigos, né? Não são só advogadas, mas também advogados. Não são nem menos nem mais advogados do que eu. Só que na época que eles se tornaram advogados, eles se sujeitaram a outra norma, ok? Então, a norma de eficácia contida ou restringível, ela consegue gerar efeitos jurídicos concretos desde o primeiro dia de vigência da Constituição. Ela se comporta até nesse momento como se fosse uma norma plena, mas ela não é plena. Por quê? Porque a Constituição expressamente diz na forma da lei, conforme a lei, certo? Ela vai determinar ali que a lei possa estabelecer limitações, restrições,
contenções. Por isso que ela é chamada de norma de eficácia contida ou restringível. E aí, quando a norma vem, ela tem o poder, norma infraconstitucional, quando ela vem restringindo, ela tem esse poder porque a Constituição autorizou, ok? Mas enquanto não vem a norma restringindo, a norma infraconstitucional restringindo, aquela norma constitucional, ela vai gerar efeitos como se fosse norma plena, tá bom? Agora vamos para a tela. Vamos para a última aqui. Norma de eficácia limitada. São aquelas normas constitucionais que, de imediato, desde o início da vigência da Constituição, não são capazes de gerar efeitos jurídicos concretos, dependendo de uma lei integrativa infraconstitucional, ok? Então, o exemplo clássico que a gente pode usar aqui é o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala sobre o direito de greve, ok? Ele diz assim: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o que acontece? O direito de greve será exercido nos termos e limites de lei específica. Então, esse dispositivo do 37, inciso 7, enquanto não vier a lei específica, ele não consegue gerar efeitos jurídicos concretos, certo? Por quê? Porque ele depende dessa norma integrativa para poder gerar efeitos jurídicos concretos. Você consegue perceber a diferença? O dispositivo do artigo 5º, inciso 13, que diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Enquanto não vier essa lei regulamentando, o exercício profissional é livre. Então, quando a lei vier, ela vai só restringir o alcance. Já o 37.7 diz que o exercício do direito de greve, o direito de greve será exercido nos termos, conforme a lei, nos termos e nos limites da lei específica. Enquanto não vier esses termos e esses limites, não vai poder o servidor público civil exercer o direito de greve. Por isso, essa norma, vamos para a tela, é uma norma de eficácia limitada, ok? Isso aqui é greve do servidor público, obviamente, né? Civil, porque o servidor público militar é proibido o direito de greve. E, interessante, o seletista, lá no artigo 9º da Constituição, é previsto o direito de greve do trabalhador regido pela CLT. E lá a previsão do direito de greve, pode dar uma lidinha no artigo 9º também, que é interessante. Vai dizer que o direito de greve será exercido nos termos de lei. Os limites vão ser previstos em lei, certo? Mas é assegurado já o direito de greve, tá? Então, o que acontece? O direito de greve do seletista, o dispositivo constitucional que prevê o direito de greve do seletista, lá no artigo 9º da Constituição, ele é uma norma de eficácia contida ou restringível. O trabalhador exerce direito de greve e a lei vai dizer quais são as atividades consideradas essenciais, qual o percentual que tem que continuar trabalhando, mas é assegurado no artigo 9º ao trabalhador decidir os motivos e meios que ele vai grevar, que ele vai usar para grevar, ok? Então, lá no 9º, a norma é de eficácia contida ou restringível. Aqui no 37.7, greve do servidor público civil, a norma é de eficácia limitada. O servidor público civil só exerce o direito de greve quando vier a lei. E essa lei ainda não veio, tá? É uma grande discussão hoje. O direito de greve do servidor público civil está sujeito, está sendo interpretado com base numa jurisprudência do Supremo, tá bom? Vamos para a tela que ainda falta conteúdo aqui. Né?
São aquelas normas de eficácia limitada, são aquelas normas constitucionais que, de imediato, desde o início da vigência da Constituição, não são capazes de gerar efeitos jurídicos concretos, dependendo de uma lei integrativa infraconstitucional. Contudo, é incorreto afirmar que as normas constitucionais de eficácia limitada não geram nenhum efeito jurídico. Elas geram o efeito jurídico de vincular o legislador infraconstitucional aos seus dispositivos, entendeu? Porque quando a gente diz lá no 37.7 que o servidor público civil exercerá seu direito de greve nos termos e nos limites de lei específica, é igual ao primeiro exemplo que eu coloquei para você do Código de Defesa do Consumidor. É igualzinho, lembra no primeiro momento da aula que eu falei que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor? Ora, quando a Constituição diz que o servidor exercerá seu direito de greve, quer dizer que ele tem direito de greve. Quer dizer que a Constituição reconheceu o direito de greve, mas exercerá seu direito de greve nos termos e limites previstos em lei específica. Então, está dando uma ordem para que o Congresso faça essa bendita lei específica, ok? Afinal de contas, o servidor público não é um trabalhador comum. Ele é um trabalhador que representa o Estado. Então, tem que ter uma lei específica para regulamentar a greve do servidor público, ok? Então, o comando da Constituição foi que o Congresso fizesse essa lei. Se o Congresso não fez ainda, o Congresso está omisso. Isso é uma inconstitucionalidade por omissão. Inclusive, já teve discussão em mandado de injunção, em ADI por omissão, enfim. Mas por simples falta de vontade política, simples não, né? Por complexa falta de vontade política, que eu não vou chamar isso de simples, a lei que regulamenta a greve do servidor público ainda não veio. O dispositivo continua carente de uma norma constitucional integrativa, ok? Beleza? Então a gente fecha a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Então tem norma constitucional de eficácia plena, resumindo aqui, é aquela que por si só consegue gerar efeitos jurídicos concretos desde o início da sua vigência, tá? Norma de eficácia contida ou restringível é aquela norma constitucional que até consegue gerar efeitos jurídicos concretos desde o início da sua vigência, mas ela está sujeita a restrições previstas na própria Constituição, no comando do próprio dispositivo, ela está sujeita a restrições por norma regulamentadora. E a norma de eficácia limitada, ela não consegue por si só gerar efeitos jurídicos concretos, certo? Ela depende de norma regulamentadora para gerar efeitos jurídicos concretos, mas todas elas geram algum efeito jurídico, de no mínimo o direito ser reconhecido e o Estado ser obrigado, certo? Receber uma ordem, um comando da Constituição e ser obrigado a acatar o comando da Constituição. E o não acatamento, a não obediência ao comando da Constituição é o que a gente chama de inconstitucionalidade. Aliás, a norma de eficácia limitada, quando ela não é regulamentada, essa não regulamentação das normas de eficácia limitada gera justamente o que a gente chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Você deve ter estudado já a nossa aula sobre remédios constitucionais. Quando eu falo do mandado de injunção, o mandado de injunção e a ADI por omissão são instrumentos criados justamente para sanar, para sarar essa doença jurídica, vou chamar assim, que é a síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada. A norma está lá, certo? Dizendo, assegurando um direito, declarando um direito, só que aquela norma é de eficácia limitada, ela depende de norma regulamentadora para gerar efeitos jurídicos concretos e o poder legislativo ou outro poder competente, por vontade política, por falta de vontade política, não atende ao comando da Constituição, gerando essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Cabe aos interessados ajuizarem mandado de injunção para garantir, no caso concreto, o exercício do direito, ou aqueles legitimados do artigo 103, ajuizar a ADI por omissão, que acaba tendo só o resultado da decisão numa ADI por omissão acaba tendo mais um efeito político do que um efeito concreto, porque o Supremo declararia a omissão inconstitucional, mas não conseguiria, por decisão do Supremo, obrigar o Congresso a legislar. Tá bom? Ok. Então, a gente fecha a nossa aula. E aí eu vou
aproveitar e convidar você para me seguir nas minhas redes sociais. Lá você tem conteúdo, você tem dicas, você tem informações, notícias e a gente pode ter um contato direto, tá bom? Clica no próximo vídeo que tem mais aula para você.